importante que nós precisamos aprender. E uma delas eu quero trazer hoje para você, você que nos assiste. Deus te abençoe de forma poderosa. Para que nós possamos continuar. Humilhação significa o quê, queridos? Humilhação também, ele é uma palavra que pode ser conectada à humildade. E hoje eu vou falar sobre humildade. Humildade para reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Que sem Deus você não é nada. Humildade para reconhecer, queridos, que Deus é bom. Humildade para reconhecer que não existe outro Deus além do nosso Deus e que nós nos prostramos a Ele, que nós o adoramos. Mas a primeira coisa, o que é humildade? Eu quero que você baixe sua cabeça, mesmo sentado, eu quero orar junto com você. Pai, graças te dou por esse tempo, graças te dou por esse momento. Graças te dou, Senhor, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Ajuda-nos, Senhor, a continuar ouvindo a Tua voz. Dai-nos o desejo de jejuar, de orar, de buscar-te ainda mais, Pai. A todos aqueles que nos ouvem, Senhor, que o Senhor possa levar esta palavra a eles. Te sou grato por tudo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A primeira coisa que eu quero ensinar para você hoje é que você jamais pode pensar que humildade é alguém não ter nada. Você não pode pensar jamais ou imaginar ou acreditar que humildade é aquela pessoa que é pobre, que é miserável, que não tem nada. Não. Existe uma grande diferença. Humildade, queridos, não é pobreza. O que é humildade? Olha só, humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Olha que coisa tremenda. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades. E aí continua, sem arrogância, prepotência ou soberba. Sem, quer dizer, sem, não tem arrogância, não tem prepotência, não tem soberba. Isso é humildade. Aonde não tem arrogância, prepotência ou soberba, aí tem humildade. Você crê nisso? Sim ou não? Sim ou não? Mas hoje nós vivemos em um tempo onde a prepotência, a arrogância, a soberba está acima de tudo, sim ou não? Está na vida do crente. Está na vida de pastores, de líderes, de tantas pessoas, queridos, hoje a arrogância. Mas humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. É uma característica das pessoas que sabem assumir responsabilidades. Sem briga, sem contenda, sem nada, mas com humildade. Abre a tua Bíblia em Romanos 12:3, que diz assim. Você que não tem Bíblia, acompanha aí atrás. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que isso, pastor? Eu explico para você. Ser humilde é entender seu verdadeiro valor. Uau! Ser humilde não é arrogância, não é soberbo, não é prepotência. Ser humilde é entender seu verdadeiro valor. Tem pessoas que não conseguem entender. E aí não sai daquelas, não sai das campanhas, não sai das, eu vou ali porque ali é isso, é aquilo, eu vou ali porque Deus vai mudar a minha história. Vou te falar uma coisa, para. A única pessoa que pode decidir mudar a tua história é você mesmo, mais ninguém. Você não pode culpar Deus, você não pode culpar o teu irmão, tua família, não pode culpar ninguém. Você precisa ter a humildade bastante para assumir que o único que pode mudar a tua vida é você mesmo, tomando a decisão e permitindo que Deus haja na tua vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Como assim, pastor? Vamos para uma passagem que todos conhecem, quando Jesus está à beira para escolher os seus discípulos, de repente vem Pedro, vem seus irmãos, aquele negócio todo, e diz assim, Senhor, Deus falou assim, Jesus falou assim, volta, joga lá de novo, porque quero que vocês façam isso.
quero que vocês pesquem. E ele falou assim, mas Senhor, nós pescamos a madrugada inteira e não pegamos nada. Passamos a madrugada inteira e não pegamos nada, e o Senhor quer. Mas Pedro falou, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar os redes. Foi uma decisão de Pedro. Se Pedro não tivesse tomado a decisão de Pedro, disse, dá um tempo aí, eu sou pescador, você não é? Então, peraí, eu não vou mais, acabou e ponto final. Era uma decisão dele, sim ou não? Eu quero perguntar para você, o milagre aconteceria? Não, por quê, pastor? Porque ele disse não. Mas na verdade ele disse o quê? Sim. Ele tomou uma decisão, mesmo trabalhando a madrugada toda, mesmo pescando a noite toda, queridos, mas ele tomou uma decisão. Qual a decisão? Obedecer a Deus. Em humildade ele disse, sim, Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o que aconteceu? O milagre. Agora tem uma coisinha que eu quero ensinar para você, e é uma coisa tremenda. A humildade atrai o milagre. Posso ouvir um amém? A humildade atrai o milagre. Vamos lá? Ser humilde é entender seu verdadeiro valor. Aprenda uma coisa, Deus lhe ama porque Ele te criou. Ele te criou. Estão entendendo? Como assim, pastor? Se você pegar a tua Bíblia, no livro de Gênesis, você vai ver que tudo Deus falou e se fez, sim ou não? Haja luz, tudo, sim ou não, gente? Participa comigo, sim ou não? Mas quando chegou no homem, o que Deus fez? Ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Totalmente diferente do que ele disse, o que o mar encha-se de peixes, que as árvores cresçam, totalmente, que haja separação, totalmente diferente. Ele disse, façamos o homem, e a Bíblia diz que Deus fez o homem do barro, em outras palavras, com suas mãos, e soprou nele fôlego de vida. Então, Deus lhe ama porque Ele lhe criou. Deus não lhe ama porque... Não, Deus lhe ama porque Ele lhe criou. Mas eu saí da minha mãe, eu não sou do meu pai, minha mãe, eu saí da minha mãe, meu filho. Deus te ama porque Ele te criou. Sem Ele, nada podeis fazer. Então você tem que entender isso. Você tendo humildade, você atrai o milagre. E você entendendo que Deus lhe ama, porque Ele criou você, você está no caminho certo. Uau! Não é por causa de sua aparência ou das coisas que você faz, não. Não é porque você tem dinheiro que Deus te ama, não. Não é porque você tem um carro zero que Deus te ama, não. Não é porque você é dizimista ou é ofertante que Deus te ama, não. Isso são princípios que você cumpre. Uma vez eu ministrando em Águas Lindas, eu disse uma frase, e essa frase mexeu com uma jovem. Eu disse assim, mexeu com uma irmã. Eu disse assim, você não trabalha para Deus para ser salvo. Que isso, pastor? Não. Você não trabalha para Deus para ser salvo. Você trabalha para Deus porque você é salvo. Me entende? E se você trabalha para Deus porque você é salvo, é porque você o ama. E aí você se dispõe a trabalhar. E aí você se dispõe a se entregar. Ninguém, queridos, trabalha para Deus para ser salvo. Para ser salvo. Você trabalha, e aí que está a diferença do amor. Quando você tem a visão que trabalha para Deus para ser salvo, você está com medo de ir para o inferno. Então você, com medo de ir para o inferno, você vai trabalhar. Com medo de ser castigado, você vai trabalhar. Mas não é isso. Deus te ama. Ele te fez. E sabe por que eu estou aqui em cima pregando?
Sabe por que eu sou pastor? Sabe por que você veio à casa do Senhor? Sabe por que você trabalha? Sabe por quê? Você tem que entender que você está aqui hoje, ou está trabalhando para o Senhor, não é porque você vai ser salvo, não, porque você quer ser salvo, não. Você está aqui porque você é salvo em Cristo Jesus. Você consegue me entender isso? Você tem que entender isso. Não é pelo dinheiro que você tem, não é pelas coisas que você tem, não é por nada que você tenha. Deus te ama porque Ele te criou. Pastor, Deus ama o pecador? Sim. Pastor, Deus ama as pessoas que estão perdidas por aí? Sim, Deus ama. Pastor, Deus ama o prostituto? Ama. Deus ama o assassino? Ama. Sabe o que é humildade? Humildade é reconhecer que os seus sucessos vêm de Deus e que é Ele que lhe capacita. É Ele que te dá forças. Tem gente que eu já ouvi gente dizendo: não foi Deus, não, foi eu. Meu braço forte. Aí eu quero fazer uma pergunta: quantos pegaram aqui o Covid? Levante a mão. Quantos deixaram de trabalhar? Levante a mão. A pergunta que eu faço: foi seu braço? Ou foi Deus que te manteve de pé? Você conseguiu ver o vírus que te derrubou? Não dá para ver a olho nu, então é tão pequeno que só dá para ver através de um super microscópio. Então, peraí, pastor, você está dizendo que é Deus que mantém de pé? É. Quantos não pegaram o Covid aqui? Não pegou. Eu vou dizer uma coisa para você: talvez você pegou e nem sabe. E nem sabe. Por quê, pastor? Porque o vírus, ele age no corpo de uma pessoa diferente da outra. Eu conheço gente que pegou esse vírus aí e ficou assintomático. Vinha, apertava a mão de todo mundo, tal, aquele negócio todo, transmitia aí para a galera todinha, e ele mesmo não sentia nada. Pastor, eu quero que você entenda que, olha, humildade é reconhecer que todos os teus sucessos vêm de Deus e que é Ele que te capacita a vencer. Está entendendo? É Ele que te capacita a vencer. É Ele que te capacita a vencer. Pastor, o que é humildade? A segunda coisa que eu quero ensinar para você o que é humildade. Humildade é amar a todos. Pastor, eu só amo as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que... Não, você não ama. Jesus diz: você não está fazendo, é fácil amar a pessoa que está do teu lado, é fácil amar sua mãe, é fácil amar as pessoas que você conhece, é fácil amar seus primos, é fácil. Aí Jesus entra dizendo: ama os teus inimigos. Como é que é isso, pastor? Ama os teus inimigos. Por quê? Queridos, Jesus, ele é o modelo, ele é exemplo. Por quê, pastor? Porque ele amou a todos, inclusive aqueles que o traíram, aqueles que o crucificaram, aqueles que o mataram. Como assim, pastor? Ah, pastor, mas era Jesus em carne, sofrendo a dor que nós sofrimos, que nós só sentimos a mesma coisa que a gente sente. E ele chega, queridos, e ele diz, ele pendurado naquela cruz: Pai, perdoai-lhes que não sabem o que fazem. Isso é o quê? Ele amou a todos. Ele não escolheu a quem amar. E se você quer ser um representante de Jesus aqui na terra, você não pode escolher a quem amar. Agora presta atenção no que eu estou dizendo, vou dizer para você: amar não significa que você não vá corrigir, que você não vá falar a verdade para a pessoa que precisa ouvir. É o que Jesus fazia, amava a todos, mas ele confrontava o pecado. Estou entendendo o que estou dizendo? Nós estamos vivendo um tempo cada vez mais complacente com o pecado. Até com o pecado dos irmãos. Os irmãos pecam, a gente finge que nem está vendo, porque a gente não quer se envolver. Não, peraí.
você está sendo complacente, está sendo cúmplice desse irmão. Porque você sabe que ele está errado. E você não fala. Por que não fala? Eu não estou dizendo para você falar na ignorância, então eu estou dizendo para você falar com calma. Falar em amor. Porque você vai estar informando a ele. Não porque você o odeia, porque você o ama e quer vê-lo no céu com você. Entendeu? Amar a todos. Humildade é amar a todos. Quantos estão recebendo essa palavra? Não adianta uma semana de humilhação se não continuar. Se não formos humildes, humilhação também deriva humildade. Você sabe qual a pessoa mais cheia de si, mais prepotente que existe na face da terra? É rico? Não, é o pobre. Por quê, pastor? Pare e pense comigo. O pobre, ele chega na igreja, ele quer que o pastor adivinhe que está faltando uma cesta na casa dele, que está faltando isso, está faltando aquilo outro. Ele quer que o líder tenha uma bola de cristal. Ele não fala para ninguém, mas ele quer manter a postura, sim ou não? O pobre, ele divide um tênis em 12 vezes, um tênis de marca, mas ele quer aquele tênis. O pobre compra roupa de R$1.000 e divide quantas vezes, gente? É só para ter. É só para ter. Sim ou não? Sim ou não, gente? É para manter o status. Quando você é humilde, queridos, você não é pobre porque você é humilde. Você é pobre porque você não é humilde. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você é um pobre. Você é um pobre. Você já viram aquelas pessoas esbanjando e se envolvendo, todo cheio de si, aquele negócio todo, mostrando que tem aquele negócio todo? Sim ou não? Já viram? Gente, você não pode ter a mesma coisa que ele. Mas por você ser humilde, você é rica. Você é rico. Aquele cara é pobre. Pobre é que precisa se mostrar. Pobre é que precisa dizer que tem. O humilde não. O humilde, se ele tem, ele usa, como se não tivesse. Para ele é algo muito natural. Pastor, você está dizendo isso por quê? Porque eu aprendi isso com o meu pastor. Meu pastor trabalhava no Supremo Tribunal Federal, pastor Hugo. Morava em Taguatinga. E o que mais ele amava era carro velho. E mesmo assim ainda era chamado de que roubava. Aí ele dizia assim: deixa o povo falar. Eu tenho dinheiro para comprar 10, 20 desses carros velhos. Ele veio a falecer, foi descoberto que ele sempre cuidava da igreja e deixava o dinheiro da igreja de lado, porque ele tinha a sua aposentadoria. Ele ganhava mais que o salário do presidente, irmãos. Mas a humildade dele me impactava. Eu aprendi isso com ele. Ele nunca apareceu prepotente, nunca se levantou. Pastor, é isso? Pastor Hugo? Ele chegava na igreja, numa combinha dele. Só você vendo a combinha, gente. Não era essas novas, não. Mas era impecável. Eu conheci ele tinha uma TL. Não sei se vocês conhecem a TL aqui. Não é da geração desses novos, não. Ele tinha uma melancia, uma Kombi verdezinha que chamava melancia. E sabe o que nós descobrimos recentemente? Quem comprou o terreno da Igreja Nazarena da Guariroba não foi a Igreja Nazarena. Foi ele. E antes de morrer, ele passou para a igreja. Porque era da igreja. Vocês estão me entendendo? Ninguém sabia.
Essa igreja do Nazareno aqui nasceu por causa dele. Eu estou aqui hoje por causa dele. Eu sou pastor hoje por causa dele. Eu olhava para ele e eu dizia: o que tem de bom eu quero repetir. Eu quero. Porque é assim que tem que ser. Romanos capítulo 12, verso 16 diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Paulo escreve aos Romanos dizendo aqui, olhe, cuidado, não vá querer ser mais do que os outros, não vá querer ser soberbo, não vá querer saber de tudo. Por quê? Porque senão tem troco. Vou dizer para você, queridos, tem gente se achando melhor do que os outros. Eu já falei para vocês de uma vez que eu tinha uma equipe de líderes e um desses líderes estava na minha sala, pediu para falar comigo, entrou e falou comigo assim: pastor, sentou, olhou nos meus olhos e falou assim comigo: pastor, eu vou lhe falar uma coisa. Eu digo: diga, meu querido. O senhor pode juntar teus líderes tudinho aí, eu sou melhor do que todos eles. Eu ponho eles tudo no bolso. E eu olhei para ele e falei: é mesmo, irmão? Uau! Quase eu pensei que ele ia falar assim: põe até o senhor. Eu falei: uau! Ainda bem que só foram os líderes, né? Eu disse para ele assim: é mesmo, irmão? Sabe, o soberbo ou orgulhoso, ele manifesta características muito fáceis de você perceber. Primeiro, ele se acha, né? Segundo, ele se acha superior aos outros. E o que eu quero dizer para vocês é que olha, presta atenção, ele já não subia no altar para pregar. Ele já não subia no altar para quase nada. Depois desse dia, ele nunca mais subiu no altar. Porque nunca mais eu autorizei subir no altar. Por quê, pastor? Porque o senhor é prepotente? Não, porque um líder que não tem caráter, um líder que não é humilde, um líder que não se deixa ser trabalhado, não pode estar em cima de um altar. Um líder que se acha melhor do que você que está aí sentado, não pode estar aqui em cima. Não pode. Por quê? Quer ser o maior? Seja você o que sirva. Interessante, né? O mundo é assim, o melhor em cima. Quer ser o melhor? Quer ser o primeiro? Seja você a servir o primeiro. Aí você sim, aí você vai. Olha que coisa louca a questão do céu, né? A hierarquia, como é que Jesus faz. Você quer ser o primeiro? Seja aquele que sirva. Seja aquele que esteja à disposição. Seja aquele humilde. Por quê, pastor? Porque humildade, olha, é não se achar superior aos outros. Eu sou superior porque eu falo em línguas, eu profetizo, eu isso, eu aquilo. Eu sou superior porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada. Porque se você estiver apegado às coisas deste mundo, você vai queimar junto com elas. Como assim, pastor? A Bíblia diz em Apocalipse que esta terra está reservada para o fogo. Reservada para o fogo. Não é outra coisa. Pastor, é isso mesmo. Vai pesquisar na Bíblia e você vai ver que essa terra está reservada para o fogo. Para que orgulho? Para que soberba? Se esvazie disso. Você quer ser abençoado? Seja humilde. Não é humilde para ser abençoado, não. É humilde por ter a natureza de Cristo em você, meu irmão. Mas eu não estou falando de humilde como algumas pessoas pensam, não. Agora ele é bobão, é humilde, acha que humildade é ser bobo. Não, não é. Humildade, queridos, vou dizer para você na nossa língua, humildade é se parecer com Jesus.
é as pessoas detectar em você o que tinha em Jesus. É as pessoas olharem e dizerem: caramba, ele parece com uma pessoa da Bíblia chamada Jesus. Isso é humildade. Quanto mais você se parecer com Jesus, mais humilde você será. E sabe o que é tremendo? Quando você diz assim: Senhor, eu quero ser humilde, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E aí quando Deus começa a trabalhar, você começa a choramingar. Sabe como é que Deus trabalhou em mim e como é que Ele trabalha na vida das pessoas? Eu vou dizer para você. Quando você tem alguma coisa, por exemplo, que você começa a amar, eu peguei, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O que é isso? Passa a ser soberbo, passa a ser o quê? Materialista, sim ou não? E começa a deixar de lado a humildade. Deixa eu explicar para você uma coisa. Eu tive tantas coisas, queridos. Deus já me deu tantas coisas, mas tudo aquilo que eu me apeguei, Deus me pediu. Tudo aquilo em que eu me apeguei, Ele me pediu. Na história foram 4 carros, eu precisei dar 4 carros para aprender. Engraçado, né? Aprendi da 4ª vez. O pessoal tem uma história que diz que tem a primeira, a segunda, a terceira já é burrice, né? Então o que é que foi eu? Qual foi a minha então? Mais do que burrice, eu tive que passar 4, entregar, sacrificar 4 carros. Está aqui, Senhor, é teu. Que mais, pastor? Quando eu fui aos Estados Unidos, Deus me levou aos Estados Unidos, eu trouxe um celular, um iPhone que não estava nem tinha lançado aqui ainda. E aquele iPhone era que nem um bebê para mim. Sabe o que Deus fez? Você está soberbo, você está cheio de si com esse celular. Eu saía com o celular, eu falava: todo mundo vê, e aí, deixa eu olhar aqui e tal. Aí Deus falou: me dê. Você não está. E lá vai o celular. Tinha um iPad top. Amava meu iPad. Aí Deus falou: ame a mim, o seu iPad não. O que aconteceu? Deus está aqui. Um dos carros que eu tinha, era o que eu mais gostava, era o Fiesta Sedã preto. Quando eu lavava ele, passava cera, o sol batia, achei que, meu Deus do céu. Eu baixava os vidros da frente, ligava o som. Eita, coisa maravilhosa. Aí Deus fez o quê? Eu pendurei ele. Como assim, pastor? O som que vocês estão vendo. Deus falou: me dá esse carro, você está muito cheio de gracinha. Meu filho, eu dei com toda alegria: sim, senhor. Qual dos dois você vai escolher? A Deus ou aos bens? Eu escolhi a Deus. E por eu escolher a Deus, Deus me deu e tem me dado muito, muito, muito mais do que você possa imaginar. A humildade atrai a bênção. A humildade atrai o cuidado de Deus. A humildade, queridos, traz a bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida. A humildade faz com que você vá além do que você possa imaginar. Ser humilde é reconhecer o valor de cada pessoa e não ter vergonha de se relacionar com pessoas de realidades diferentes. Eu conheço pessoas ricas, conheço pessoas classe média e conheço pessoas pobres. A Bíblia diz em Provérbios que Deus fez o pobre. Como é que eu trato um, trato o outro e trato o outro? É a níveis? Não. Não. Deus olha para todos de forma igual. A Bíblia diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe qual é o único lugar que o único lugar em que devia se ver todo mundo igual? Aonde um médico não é médico, aonde um advogado não é advogado, aonde um psicólogo não é psicólogo, aonde um empresário não é empresário. Sabe qual é o lugar? A igreja. A igreja. Porque lá fora cada um tem sua profissão.
Mas quando todos se reúnem num só lugar para adorar a Deus, Deus não olha quem tem PhD em quê, Deus não olha quem é rico, quem é pobre, Deus olha o coração e diz: meu povo me adora em espírito e em verdade. Humildade, 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 essa é a palavra. Às vezes eu me deparo com pessoas que não tem nada, irmão, não tem nem onde cair morto, e é aquele cara que coloca para cima, que se arma. Aí às vezes eu chamo uma pessoa e: vem cá, meu filho, você precisa ser mais humilde. Deus te deu um pouquinho, tu já quer pisar no pescoço das pessoas. Deus te deu um pouquinho, tu já está se achando melhor que as pessoas. Não! Tudo que Deus acrescenta, tudo que Deus te dá, presta atenção no que eu vou dizer para você, é para a glória dEle, é para você ajudar outras pessoas, é para você abençoar outras pessoas. Eu lembro, queridos, que algum tempo atrás, quando eu era jovem, tinha uma irmã lá na igreja, uma jovem na igreja, que orava a Deus pedindo um carro, e ela dizia: o dia que Deus me deu um carro, eu vou procurar os irmãos, vou levar irmão em casa, vou levar irmão para todo lugar que precisar, é para servir a Deus. E a igreja diz o quê? Amém, aleluia, glória a Deus. Ela comprou o carro. Ela vinha a pé para a igreja, para não vir de carro, para não levar ninguém em casa. E quando vinha de carro e precisava levar alguém, ela colocava jornal no corpo: cuidado com aquilo. Isso é humildade. Se transforma, é incrível. Eu não sei se vocês conhecem aquela frase, né? Quer conhecer alguém, dê para ele dinheiro ou poder. Aí você vai conhecer. Falta humildade. O que é humildade, pastor? Também é ser servo. O que é humildade também? Ser servo. Temos que aprender a servir o nosso irmão. Às vezes vocês pensam que nem vejo, né? Mas eu fico só reparando os irmãos que já vai, e outros irmãos, ó, você vai comigo, ó, eu vou te levar, ó. Eu fico olhando assim: ô Senhor, muito obrigado por essa igreja. Raras são as vezes que eu peço para alguém levar. Os irmãos se dispõem, os irmãos já sabem quem levar. Já sabe, as irmãzinhas que vêm andando, ou às vezes, muitas vezes, eles passam na casa da irmã, traz a irmã, leva de volta, e eu fico assim: Senhor, que coisa linda. Por quê? Ele não precisava fazer nada disso, vinha para a igreja, assistia o culto, voltava para casa. Mas a humildade, quem tem, é servo. Servo faz isso. Esses dias, o irmão precisou do carro, estava o carro quebrado, e eu falei assim: meu filho, era domingo, e eu falei: meu filho, eu não vou sair no carro agora, não se preocupa. Era para a esposa dele vir buscar, não sei porque não veio. Aí eu peguei o meu e dei para ele: pega aqui, meu filho, vá resolver suas coisas, e quando você vier para o culto, você traz o carro, não tem problema. Ô pastor, precisa, vai, meu filho, Deus te abençoe. E ele veio, o padre chegou de noite no culto, ele veio, deixou o carro, entregou a chave, tranquilo. Eu tranquilo, sem nenhum problema, né? Aí no outro dia, segunda, eu fui sair no carro, andei, daqui a pouco eu olho o ponteiro do combustível, eu olhei: ué, o que está acontecendo aqui? O tanque estava cheio. À noite eu ia me encontrar com esse irmão. Aí eu perguntei: irmão, foi porventura, foi você que fez o... Não, pastor, eu senti de Deus, eu enchi o tanque para o senhor. Eu falei: que nunca te falte, por você ter honrado, não é porque eu sou pastor, você ter honrado a minha vida, que Deus te abençoe. Mas começou pelo quê? Por uma coisinha muito pequena: vá no meu carro. Queridos, a humildade precede a bênção. Precisa aprender a ser humilde. Se você soubesse o quão é bom servir,
Você saía procurando gente para ajudar na rua, gente de... O quanto é bom servir. Quantas vezes, olha, Deus me testava no mercado, eu entrava, fazia umas comprinhas, e eu entrava na fila, e de repente tinha uma senhora lá, e aí a senhora não tinha o dinheiro todo, e eu olhava para a senhora, realmente necessitada, comprando algumas coisinhas, e aí o dinheiro não deu. Não foi só uma vez, não. Aí, ela falou, não, eu vou tirar isso, eu falei, por favor, não tire, pode passar, eu pago, eu quero abençoar você. Não, fique tranquila, eu tenho prazer e alegria de abençoar você. Você deixa? Tá bom. Eu fiquei tão feliz com aquilo, irmão, que eu comecei a ir no mercado procurando gente para poder pagar. Gente, é gratificante você ser servo, abençoar uma pessoa, é gratificante isso. O soberbo não faz isso, o egoísta não faz isso. Sabe por quê? Porque pensa, vai faltar, e esquece o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas é muito legal, experimenta fazer isso. Experimenta, você vai ver o dia. Seja servo. Olha o que diz Filipenses 2, versos 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí a gente vê uns crentes, né? Narizão empinado. Está batendo com a Bíblia esses crentes hoje? Os crentes hoje estão batendo com a Bíblia, estão dentro desse manual? Estão seguindo isso? Não. Por quê, pastor? A cada dia leem menos Bíblia e praticam menos Bíblia. Humildade. Aprenda que ser humilde é você estar pronto para servir outras pessoas. Está pronto para servir outras pessoas. Posso ouvir amém? Eu sei as pessoas nessa igreja que servem. Eu conheço todas as pessoas nessa igreja que amam ajudar o outro, que estão junto, que colocam. Eu conheço essas pessoas. Eu sei quem são. Eu sei que eu não preciso nem pedir. Eu sei quem são essas pessoas. Mas também sei aqueles que eu não posso pedir. Por quê, pastor? Que vão dizer assim, agora eu não posso. Agora é isso, agora é aquilo. Ser humilde é estar pronto para servir outras pessoas. Pastor, estou na reserva de gasolina, o que eu faço? O que eu faço, pastor? Tenha fé. Deus proverá, porque Ele conhece o teu coração. Tenha fé, Deus proverá, porque Ele conhece o teu coração. O egoísta pensa em si, o egoísta pensa em si próprio, em estar sempre... Não, o humilde não. Ele está pronto para servir outras pessoas. Pronto. Jesus era humilde. Ele não veio para ser tratado como celebridade, mas para trabalhar no bem de outras pessoas. Acorda, nós estamos nessa terra para trabalhar para o bem de outras pessoas. E pastor, e nós? Não se preocupa não. Tudo que você precisar, Deus vai acrescentar na tua vida. Deus vai trazer a realidade daquilo que não existe, tudo. Por quê, pastor? Olha para Jesus fazendo a vontade do Pai. Ele tinha tudo o que ele precisava. Pagar imposto. Pedro, vai lá pescar. Pega o peixe, tu abre, tem uma boca, a moeda lá dele. Você vem, paga o meu imposto, é o seu. Está com fome. O que tem aí? Pão e peixe. Senhor abençoou, agora distribui. Ele alimentou. Quem é humilde atrai a bênção para si. Quantos estão entendendo esta palavra? Humildade é seguir
o exemplo de Jesus. É seguir o exemplo de Jesus. Humildade é seguir o exemplo de Jesus. Qual é o exemplo que você está seguindo? Qual é o exemplo que você está seguindo? Olha o que diz em Mateus 5,5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Em outras palavras, serão abençoados nessa terra. Quantos abençoados temos aqui? Ser humilde, quarta e última coisa, ser humilde, queridos, é ser suporte. É suporte. É ser ajuda, é ser aquela pessoa que está ali para ajudar. Olha o que diz em Efésios 4,2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem gente que fala assim: olha, eu tenho que suportar. Não é nesse termo, não é nesse significado. Suporte de você ser ajuda ao teu irmão quando ele está passando dificuldade, quando ele está angustiado, quando ele está triste, e você está ali para ajudar. Isso é ser suporte. Olha que coisa. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Posso ouvir um amém? Quais são os inimigos da humildade? Agora que pega. Inimigos da humildade. Filipenses 2,3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A si mesmo. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? Está dizendo aqui: não se ache melhor que ninguém. Não se ache melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. É o que a Bíblia está dizendo. Qual é, pastor, o inimigo então, o primeiro inimigo da humildade? Vanglória. O que é vanglória? É presunção, é vaidade exagerada, é opinião excessivamente boa acerca de si mesmo, pessoa que se orgulha em demasia de suas próprias qualidades ou aptidões pessoais. A vanglória é o oposto da humildade. Está recebendo aí, irmão, essa palavra? Faz assim para mim, se está recebendo. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 11, verso 2, sobre isso. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Vindo a soberba, vai vir a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Segunda coisa, o que é, pastor, inimigo da humildade? Soberba. A soberba é uma inimiga da humildade. Que é isso, pastor? O que é a soberba? Expressão ou sentimento de orgulho, de altivez, de arrogância, de presunção. Qualidade de quem é arrogante, é presunçoso, é prepotente ou prepotência. Deus está falando contigo hoje, irmão. Nós temos que nos esvaziar. E eu quero terminar perguntando para você: você sabe qual é o galardão da humildade? Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O galardão da humildade e o temor do Senhor